Então vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso módulo de fórum, né? O módulo de fórum é bastante frequentado pelos acadêmicos, né? E alguns professores utilizam esse fórum até para a ideia de avaliação também, né? Ou seja, passa alguma discussão em si que deve ter contribuição dos acadêmicos e eles vão fazer essa interação lá durante o fórum para ser avaliados. Ou então eles podem interagir com dúvidas, né, com discussões a respeito do assunto trabalhado na disciplina, né? Então a ferramenta de fórum geralmente é bastante utilizada aí pelos acadêmicos, ok? Então vamos dar uma atenção a essa ferramenta aqui, vamos ver lá como é que ela funciona na prática, ok? Então vamos lá para o nosso sistema. Voltando aqui ao ambiente, a página inicial, né? Temos os nossos fóruns aqui, né? Então tá aqui, não existe nenhum fórum cadastrado, né? E o fórum, né, obrigatoriamente, ele vai ter que ter categorias, né? Então a gente vai adicionar uma nova categoria ao fórum, né? É importante salientar a estrutura que os fóruns devem ter, tá? Então os fóruns têm categorias, né? Tem os fóruns dentro da categoria. E dentro de cada fórum existem discussões. Tá? Então essa é a ideia da estrutura dos fóruns. Você tem a categoria, você tem o fórum dentro da categoria, e dentro do fórum você tem as discussões a respeito daquele fórum. Então cada discussão, por exemplo, pode ser sobre um assunto trabalhado naquele fórum ali, que tem um determinado tema. Ok? Então vamos lá para a prática, novamente, para a gente verificar como que adiciona uma categoria. Bem simples, né? Você vai apenas dizer o título da categoria e a descrição da categoria que você vai estar trabalhando, né? E só vai mandar criar a categoria, né? Então tá aqui a categoria, existem algumas opções de editar, de apagar, de tornar visível ou não para o acadêmico, né? E para bloquear, né? Esse íconezinho de bloquear é interessante porque às vezes você passa um fórum avaliativo, né? E você quer bloquear esse fórum depois de um determinado tempo, né? Então, para bloquear esse fórum, os acadêmicos só vão poder visualizar, não vão mais poder comentar, né, nada dentro dessa categoria aqui, tá? Bom, como eu falei, dentro de cada categoria existe um fórum, os fóruns, né? Então, você vai dizer aqui o fórum 01, geralmente os fóruns são os temas trabalhados nas aulas, né? Você vai botar alguma descrição. A qual categoria pertence, só temos a categoria 01, né? E alguns parâmetros avançados aqui, né? Os parâmetros avançados, eles têm algumas características assim, mas o que vocês precisam realmente definir aqui é apenas esse segundo parâmetro aqui, né, que eu vou pedir um pouco de atenção de vocês, tá? Permitir aos usuários iniciarem novas discussões. Então, assim, um fórum, ele pode ter discussões fechadas, o que geralmente é trabalhado, ou seja, o professor abre a discussão e os alunos comentam sobre aquela discussão, tá? Ou você pode também deixar para que os alunos possam iniciar discussões, tá? Então, existem essas duas formas aí. O padrão do Educa é que o aluno não pode iniciar a discussão. Mas se em um determinado fórum você disser assim, nesse fórum aqui os alunos podem criar novas discussões. Então, eles vão poder entrar lá em determinado fórum e criar a discussão em si. Ok? Então, vamos lá para a nossa prática. Então, eu vou deixar para que, não vou deixar para que os usuários iniciem essas novas discussões, né? E vou mandar criar o meu fórum. Tá? Então tá aqui, criei o meu fórum, né? Tem as opções aqui que eu já tinha explicado de editar, de apagar, de tornar visível ou não para o acadêmico, a questão de bloquear ou não a edição, né, as novas postagens para os usuários. E existe esse íconezinho aqui de notificação. Esse íconezinho é bastante interessante,
Por que é bastante interessante? Porque ele faz com que, se você deixar ele marcado, né, com esse Vzinho verde aí, né, toda vez que alguém postar algo nesse fórum, você vai ser notificado por e-mail. Ou seja, você vai ter um controle, um aluno respondeu um fórum, então vai chegar um e-mail para você dizendo que esse fórum aqui, um aluno respondeu. Então, se você quiser visualizar alguma coisa a respeito de um determinado fórum e sempre, né, ser notificado por e-mail, você vai deixar esse envelopezinho marcado, ok? Bom, então essa é a criação das categorias e dos fóruns, né? E dentro do fórum, como eu falei, você pode criar as discussões, né? Então aqui dentro das discussões realmente é que vão acontecer as coisas. E o íconezinho é esse ícone que aparece aqui de nova discussão. Tá? Então, criando a nova discussão, você tem o título da discussão, né? A descrição, alguns parâmetros avançados, né? Por exemplo, gostaria de ser informado por e-mail sempre que alguém responder a essa mensagem, né? Ou então a mensagem fixa, né? Que aparece sempre no topo e tem um ícone especial, ou seja, se você quiser que essa mensagem sempre apareça, né, nessa discussão, você vai colocar uma mensagem, essa discussão vai ficar como uma mensagem específica. Você pode adicionar, selecionar um arquivo específico, né? Pode fazer algum comentário para essa discussão, né? Esse arquivo vai ser anexado à discussão, ok? Então, eu vou criar a discussão em si, né? A nova discussão foi adicionada, eu vou voltar aqui ao fórum, né? Está aqui a minha discussão, a data, o horário, né? Quantas vezes foi visualizado e quantas respostas existem aqui, né? Aqui eu posso trabalhar a mesma ideia de notificação, né? E aqui eu posso visualizar a lista de usuários que comentaram algo a respeito dessa discussão aqui, tá? Então, e aí eu posso criar N discussões para cada fórum, né? Então, primeiro, né, depois de criada uma discussão, a gente tem que verificar a ideia de quê? De comentar essas discussões. Então, está aqui a minha discussão, né? E existem duas formas para eu responder uma determinada pergunta ao fórum, né? A primeira é responder diretamente, né? Responder essa mensagem, né? Então, vou pegar, vai só colocar uma resposta, né? E vou colocar a resposta em si, ver que não existe nenhuma outra identificação, né? Vou responder a mensagem e vai estar aqui, ó, aqui a minha discussão inicial e eu respondi, né, como uma resposta normal aqui. Ou também eu posso citar essa mensagem, né, que é interessante porque aí eu sei, né, um acadêmico que não esteja acompanhando muito bem, ele pode se situar dentro da discussão muito rápido. Por quê? Porque a mensagem que eu estou citando está aparecendo aqui, né? Então, essa aqui é uma citação, né? Então, vai aparecer aqui, a citação e quem que eu citei, qual era a mensagem que foi essa aqui de descrição inicial que eu criei, ok? Então, essas são as duas formas de você trabalhar, né, de você citar ou não uma mensagem. Ou seja, você pode responder essa mensagem e você pode citar essa mensagem. Tá? Outra coisa bastante interessante aqui é a questão dessas visões que a gente pode ter. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma visão linear, que é essa visão aqui, né? Uma visão cronológica das mensagens postadas, né? Eu posso ter uma visão encadeada, né? Onde eu vou ter a minha mensagem original e eu vou poder navegar pelas próximas mensagens, né? Isso de forma hierárquica, né? Ou seja, eu vou ver quem respondeu essa minha primeira pergunta, né? E depois que eu vou passar para a próxima, né? E eu tenho uma visão hierarquizada, que pessoalmente é a que eu gosto mais. Por quê? Porque ela dá uma concatenação aqui,
né, dar um retorno, né, das respostas, das mensagens que foram relacionadas a uma determinada resposta, uma determinada discussão aqui. Então, por exemplo, essas duas, elas estão tem um recuo aqui em relação à primeira, por quê? Porque elas duas se referem a essa primeira, né? Se vocês visualizarem, se eu for dar uma resposta a essa aqui, ela não vai aparecer lá embaixo como na visão linear, né? Ela vai aparecer de forma hierarquizada, né? Ou seja, ó, uma com mais recuo do que a outra, e depois vem em ordem hierárquica aqui a coisa. Ou seja, essa foge um pouco da visão cronológica, né, das últimas mensagens postadas, mas eu também tenho uma visão de quais mensagens foram respondidas ou não. Tá? Então essa visão hierarquizada é bem bacana aí de ser trabalhada. Ok? Então essa é a ideia que a gente tem da ferramenta de fóruns, pessoal. Tá? A ferramenta de fóruns é uma ferramenta que vai ser muito utilizada e a gente pode utilizar esses vários parâmetros aí, né, da gente ser notificado ou não, de você tornar invisível ou não para o acadêmico. Lembrando sempre da estruturazinha lá, né? Categoria de fórum, os fóruns dentro das categorias, né? E as discussões pertencentes a um determinado fórum, tá? Então essa é o passo a passo de criação de fórum e discussões. E lembrem-se também lá, quando vocês forem criar um fórum em que os alunos podem criar novas discussões, você marcar lá nos parâmetros avançados o que a opção para os alunos criarem novas discussões, ok? Geralmente, por exemplo, em fóruns de dúvidas ou fóruns gerais, né, os alunos podem criar novas discussões. Então é interessante você deixar marcado lá nessa ferramenta de fóruns, ok? Beleza, então vamos agora para o nosso próximo módulo, né? Vamos lá no nosso slide ver quais são os módulos. Qual é o nosso próximo módulo, aliás? Tá? É um módulo de notas pessoais, né? Então a gente passou, lembrando que aquela ferramenta de módulos de fóruns, pessoal, é uma das mais importantes a ser trabalhado dentro do ambiente, ok? Bom, então, como eu ia falando, a parte de notas pessoais é você utilizar, né, o acadêmico mesmo utilizar, para gravar notas a respeito da disciplina, ok? Então, na prática, ela funciona de maneira bem simples, né? E a gente vai poder ver aqui na prática como que ela funciona. Vamos lá para o nosso sistema? Então, vamos lá. Vamos voltar para a ideia inicial e vamos para as notas pessoais, né? Então, eu posso adicionar uma nova nota ao meu caderno pessoal, né? Eu vou colocar um título e um comentário qualquer. Minha nota pessoal. Eu vou mandar criar essa nota. Tá? E aí eu vou poder criar várias notas, né? E vou poder organizar essas notas aqui, né? Eu posso ordenar essas notas aqui, né? Porque depois eu posso alterá-las. Então tem algumas ordenações que eu posso fazer aqui de ordem cronológica ou por título e assim por diante. Então eu posso adicionar, né, quantas notas eu quiser. Né? Isso aqui para o acadêmico, pessoal, vamos ver a visão do estudante aqui. Para a visão pro acadêmico é bem interessante. Por quê? É a mesma, né, a visão do acadêmico para o professor. Porque ao invés de ele estar anotando em caderno em algumas coisas, ele pode anotar dentro da própria ferramenta, né? Alguma coisa que ele queira lembrar ou alguma anotação importante a respeito da disciplina em si. Né? Então ele anota tudo na ferramenta e depois ele tem acesso a todas essas anotações aí, ok? Então essa é a ferramenta de notas pessoais, né? E é bem tranquila de ser utilizada. E eu aconselho os professores a deixarem habilitadas elas para os acadêmicos, para eles poderem fazer as suas notas pessoais dentro do nosso próprio sistema, né, pedagógico, ok? Vamos lá, vamos para o nosso próximo componente, então? Vamos lá para o nosso slide ver qual que é o nosso próximo componente, né?
é o componente de tarefas / trabalhos, né? A gente percebe que alguns professores utilizam, outros não, essa ideia de tarefas / trabalhos, mas a ideia dela é basicamente aquela de compartilhamento de arquivos, né? Mas só funciona para os acadêmicos mandarem arquivos para o professor. Tá? Então, o professor vai cadastrar uma tarefa / trabalho a ser desenvolvido, os alunos vão enviar esse arquivo para o professor, né? E o professor pode configurar, principalmente, né, o prazo final para o envio desse trabalho. Ou seja, se o aluno entrar nessa ferramenta após aquele prazo que deu, a gente não vai conseguir, o acadêmico não vai conseguir enviar esse trabalho, ok? Então vamos ver lá como é que funciona essa ferramenta na prática. Vamos lá, pessoal, no nosso sistema aqui. Ok? Então vamos lá, tarefas / trabalhos, né? E aqui eu tenho a ideia de criar uma nova tarefa, né? E eu posso também editar algumas opções da ferramenta, né? A ferramenta já está basicamente configurada, né? E a gente pode criar uma nova tarefa, né? Então a gente vai dar um nome, né, do trabalho, né, a ser digitado, a ser enviado, né? A descrição em si, né? Ou seja, o que é para ser feito no trabalho, ok? E alguns parâmetros avançados aqui, né? Os parâmetros avançados são bem interessantes. Por quê? A gente pode cadastrar a data final, né, para envio do trabalho. E é importante salientar que na ferramenta aqui, né, a gente tem que colocar essas duas datas para poder funcionar, né? Eu quero que seja até dia 30 de setembro, ao meio-dia, o acadêmico vai poder mandar. Tá? Então está aqui. Eu posso adicionar essa data ao calendário, né? A agenda lá, vocês lembram da agenda? Então eu posso adicionar essa data à agenda, né? Eu posso permitir que os acadêmicos desenvolvam o trabalho no editor online, né? Se eu deixar desmarcado, eles só podem enviar um arquivo já pronto no computador deles, tá? E eu vou poder criar esse diretório aqui, ou seja, está aqui o nome do trabalho, os arquivos enviados, depois eu posso modificar, né? Lembrando que essa ferramenta aqui tem algumas coisinhas básicas aqui. Por exemplo, se algum acadêmico já tiver enviado um trabalho, você não vai mais poder editar esse trabalho. Tá? Então, você só pode editar se ninguém tiver enviado o trabalho, né? Então, essa ferramenta de edição aqui que a gente pode ver no sistema, ela só pode ser editada se ninguém tiver enviado o trabalho. Tá? Então, essa ferramenta serve simplesmente para que o acadêmico possa enviar as tarefas ou os trabalhos para os professores, né, para que eles possam corrigir e dar um feedback para os acadêmicos a respeito daquele trabalho. E mais importante, né, aí você pergunta, mas lá no compartilhamento também dá para enviar. Dá para enviar, o acadêmico pode enviar um determinado arquivo para o professor. Mas aqui em tarefas / trabalho dá para a gente controlar a data final que o aluno pode enviar aquele trabalho, né? E isso às vezes é bastante interessante, né, no modo com que a OAB trabalha, ok? Então essa é a ferramenta de tarefas / trabalhos, ok?